Bom dia a todos e a todas. Hoje o capítulo da obra de Filosofia do Direito do Mascaro é sobre Hegel. E eu vou dividir a minha fala em 8 partes. A primeira parte é a introdução. A segunda parte é sobre a relação realidade e racionalidade, o real e a razão. A terceira parte é sobre dialética. A quarta parte é sobre direito. A quinta sobre eticidade. A sexta sobre Estado. A sétima sobre justnaturalismo e a oitava sobre escola histórica do direito. Então, essas são as 8 partes: introdução, real e razão, dialética, direito, eticidade, Estado, justnaturalismo e escola histórica. Eu tentei fazer um resumo muito breve, né, de todo o capítulo, e eu pretendo falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. A primeira parte é a introdução. Tanto Kant quanto Hegel são importantes para que a gente possa entender a filosofia na contemporaneidade. Então, esse mínimo conhecimento que a gente tem da filosofia de Kant e de Hegel são imprescindíveis, são fundamentais para que a gente possa entender a filosofia contemporânea, a que nós temos hoje. Porque tanto o que veio depois de Kant foi o neocantismo, que foi imprescindível para que a gente, que foi imprescindível para o desenvolvimento do direito. Kelsen, por exemplo, faz parte desse contexto do neocantismo. Então, para a gente entender o pensamento jurídico de Kelsen, a gente precisa entender Kant e o neocantismo. Então, vejam, isso é só um exemplo da importância de Kant para que a gente entenda a filosofia contemporânea. Da mesma forma, Hegel. Por exemplo, Hegel se desenvolveu no neo-hegelianismo, ou nos hegelianos de esquerda e de direita, que são citados aqui nesse capítulo. Então, para que a gente entenda os hegelianos de direita e de esquerda, ou o neo-hegelianismo, a gente precisa entender um pouco o pensamento de Hegel. Então, essa é a principal finalidade dessas nossas leituras. Entender um pouco de Kant e de Hegel, porque eles são imprescindíveis para que a gente entenda a filosofia na contemporaneidade. Não tem como a gente entender Hegel sem entender Kant. Porque Kant, de certo modo, foi uma síntese do justnaturalismo racionalista da modernidade. E Hegel vai enfrentar esse justnaturalismo racionalista, essa ideia do individualismo, da universalidade da modernidade. Então, Hegel vai se contrapor a isso. Hegel tem como principal inimigo justamente essa síntese do justnaturalismo exemplificada pelo pensamento de Kant. Então, por isso que é importante entender tanto Kant e Hegel, quanto ambos para compreender a filosofia contemporânea. E tanto Kant quanto Hegel estão situados na Alemanha, né? Então, há uma tendência nesse país a ter um pensamento idealista. Essa tendência geográfica do pensamento filosófico é importante para a gente entender também o pensamento contemporâneo. Por exemplo, a contraposição entre a filosofia analítica e a filosofia continental, como nós vimos nos encontros anteriores, também tem esse importante fator geográfico. Para que a gente possa compreender o pensamento de Kant e de Hegel, a gente tem que entender esse contexto geográfico, que ambos estão situados na Alemanha, e que a Alemanha tem uma tendência ao pensamento idealista. Enquanto Kant, com seus juízos sintéticos, quis descobrir as condições de possibilidade, tanto da sensibilidade quanto do entendimento, de forma universal, Hegel vai pelo sentido contrário a essa universalidade das formas e das estruturas e das condições do conhecimento. Hegel vai por outro caminho, não o da universalidade, mas sim o das formas e das estruturas da história, da mudança, da transformação, da processualidade, da historicidade. Então, vejam, enquanto Kant vai para as condições e as estruturas da universalidade do conhecimento, Hegel vai por outro caminho, não o da universalidade, mas sim o da historicidade, o da mudança, da transformação, o da dialética, como nós já vamos ver aqui. Então, essa é uma importante diferença entre Kant e Hegel. Enquanto Kant vai para a universalidade, Hegel vai mais para a historicidade, vai para a processualidade, a mudança, a transformação. Mas vejam, mesmo assim, ambos estão ainda situados na tradição idealista alemã. E como exemplo dessa dialética idealista, dessa dialética da história, mas no pensamento, Hegel tem uma estrutura do seu pensamento.
Hegel tem uma estrutura dessa dialética idealista, que é a do pensamento que pensa as contradições. Então, veja, primeiro elemento da estrutura é o pensamento. O segundo elemento é o das contradições. E nas contradições tem a realidade e a razão. Então, o pensamento pensa a razão, pensa o próprio pensamento e pensa também a realidade. Então, esses são os três elementos da estrutura da dialética idealista de Hegel. O pensamento, o pensamento que pensa o próprio pensar e o pensamento que pensa a realidade. É a partir dessas três estruturas que vai nascer aquelas três fases da dialética de Hegel, que é a tese, a antítese e a síntese. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa estrutura, a do pensamento que pensa a razão e do pensamento que pensa a realidade. Então, pensamento, razão e realidade são os três elementos dessa dialética idealista de Hegel, que visa, como nós vimos, ao contrário de Kant e sua universalidade, visa pensar as transformações, a mudança, o desenvolvimento, os momentos da história, da historicidade, da processualidade, da realidade. A própria diferença entre Hegel e Marx vai nesse sentido, né? Já que você falou, eu vou antecipar o que eu iria falar sobre Hegel e Marx. Hegel visa pensar a história. E Hegel, como muitos dizem, coloca a história na filosofia. Faz a filosofia pensar a história. Antes não havia isso. Antes, o território filosófico por excelência era a metafísica, a universalidade. Então, com Hegel, pela primeira vez na história, a história entra no pensamento filosófico. Só que entra na forma de uma dialética idealista. É uma dialética idealista. É uma dialética, é uma história que acontece e se concretiza na ideia, no pensamento. Então, veja, Hegel é uma dialética idealista, justamente o contrário da dialética materialista de Marx. Marx vai para o concreto, vai para a sociedade, vai para as relações sociais. Justamente o contrário de Hegel. Então, só aí já dá para você ver o contexto de Hegel, que era a Alemanha. Alemanha pós-revolucionária, onde a burguesia já conquistou o poder econômico e se consolidou também no poder político, vencendo o absolutismo. Em Kant, ainda estava ocorrendo a conquista da burguesia perante o Estado absolutista. Em Hegel, isso já se consolidou. Então, só aí dá para você entender a diferença de Hegel quanto a Marx e Kant. Enquanto Hegel é uma dialética idealista, que ocorre no pensar, a dialética de Marx é materialista, ocorre na materialidade da sociedade, nas relações e estruturas sociais. E, ao contrário de Kant, onde as revoluções estavam acontecendo ainda, em Hegel essas revoluções já aconteceram e já se consolidaram no poder, na ideia do nacionalismo e na ideia das codificações, onde a ideologia burguesa se consolidou definitivamente com os códigos e as constituições. Então, essa é a principal diferença. E, consequentemente, a própria visão de trabalho em Hegel e Marx vai ser completamente diferente. O trabalho em Hegel tem um sentido positivo, de transformar a natureza no sentido de suprir as carências dos indivíduos. Já em Marx, o trabalho vai ter um sentido extremamente de desigualdade, exploração, de luta de classes. Enquanto Hegel é idealista, é uma dialética idealista, e em Marx é uma dialética materialista. O método é o mesmo. Veja que legal isso. O método é o mesmo. É o método da dialética. E no que consiste esse método da dialética? O pensamento pensando as contradições. Só que enquanto em Hegel essas contradições são do pensar com a realidade, em Marx, esse pensar as contradições se tornam não pensar as contradições do próprio pensamento se confrontando com a realidade, mas sim o pensamento social pensando as contradições da sociedade, as lutas de classes na história e na sociedade. A segunda parte é sobre o real racional. O real é racional, o racional é real.
Isso é uma conclusão do que nós acabamos de ver. Se o pensamento de Hegel é uma teoria geral da história, é um pensar, o pensamento é um pensar as contradições do pensamento na realidade histórica, nas suas transformações, nos seus vários momentos e fases de evolução. Se a gente pensar nisso, é óbvio que o real é racional, porque Hegel vê a própria filosofia como um fator histórico. Como eu tinha dito antes, Hegel trouxe a história para a filosofia. A própria ideia, a razão, o pensamento acontece no concreto, na realidade histórica. Isso gera uma espécie de circularidade entre o filosófico e o histórico, o ideal e o concreto, o racional e o histórico, o real. Então vejam como há uma circularidade entre esses elementos. Por isso que em Hegel o racional é real e o real é racional. É como um corolário, uma conclusão daquela transformação que ele fez no pensamento de Kant. Sair da universalidade e pensar a historicidade. Quando a história entra na filosofia, o racional se torna real, o real se torna racional. É justamente essa ligação que Hegel faz que é o elemento de discórdia dos seus discípulos, porque cada discípulo vai interpretar de um modo essa relação que Hegel fez, essa revolução, essa transformação que Hegel fez no pensar filosófico. Se Kant fez a revolução copernicana no conhecimento, Hegel fez essa revolução em colocar na filosofia a história. Então, ambos são revolucionários. E é claro que os seus discípulos, no desenvolvimento dessas revoluções, vão brigar, vão disputar o que significa essas revoluções. Então, esse é o eterno território de disputa entre o desenvolvimento do pensamento de Kant e de Hegel. O que significa a revolução copernicana de Kant no conhecimento e o que significa a revolução da entrada da história na filosofia em Hegel. Como o desenvolvimento dessa revolução da entrada da história na filosofia de Hegel, Hegel faz uma reinterpretação de alguns elementos da filosofia de Kant. Por exemplo, a relação entre filosofia e história, que em Kant era de um jeito, em Hegel vai ser de outro. A relação entre sujeito e objeto, em Kant de um jeito, em Hegel de outro. E a relação entre ser e dever ser, que em Kant é de um jeito, em Hegel vai ser de outro. Como derivações da entrada da história na filosofia, Hegel faz uma reinterpretação dessas três coisas. Da própria história, da relação sujeito e objeto e da relação entre ser e dever ser. É aí que ele vai se distanciando de Kant. Ou melhor, ele internaliza Kant, superando Kant. É nesse sentido, também, que Hegel pode ser visto tanto de um jeito revolucionário e progressista, quanto de um jeito conservador e reacionário. Em que sentido? Quando Hegel coloca pela primeira vez a história na filosofia, isso abre um leque muito novo de várias questões. E, consequentemente, é um novo ponto de partida para renovar várias questões tradicionais da filosofia, como essas três que eu acabei de falar. A história, o sujeito e o objeto, e o ser e o dever ser. Então, esse é o ponto positivo, o ponto progressista, o ponto inovador do pensamento de Hegel. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, que é conservador e reacionário. Porque quando a gente chega à conclusão que o real é racional, isso acaba legitimando o real. Acaba legitimando a realidade que aí está. Então, esse é o sentido conservador, justificador e legitimador do status quo presente em Hegel também, e isso se torna conservador e reacionário. Esse é o lado negativo. O lado positivo é que a entrada da história na filosofia acaba gerando várias coisas novas, mas ao mesmo tempo gera aquele fator negativo que é a legitimação do status quo, do real e da realidade. Hegel aplica aquela estrutura de pensar as contradições do pensamento e do real à consciência. Então, Hegel pega aquela estrutura e aplica ao movimento da consciência. Nesse sentido, ele tenta compreender as várias fases da consciência. É aí que nasce a obra dele da fenomenologia do espírito. Ele pega aquela estrutura dialética e aplica ao movimento as transformações da consciência.
É nesse sentido que ele fala naquelas três categorias, da totalidade, da identidade e da diferença, da não identidade. Essas três categorias complementam aquela que a gente viu, do pensar, as contradições. Só que, nesse sentido, o pensar é pensar a totalidade, as contradições envolvem a relação entre identidade e negação da identidade, ou identidade e diferença. Então, na fenomenologia do espírito, Hegel tenta compreender as transformações da consciência a partir dessas categorias. Pensar a totalidade e pensar as contradições das relações entre identidade e negação da identidade. Porque quando a gente fala em consciência, isso remete ao idealismo e todos os movimentos dessa consciência. Quando a gente fala em consciência, por exemplo, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é na fenomenologia do espírito que Hegel fala da dialética entre senhor e escravo. Não é por acaso, porque esse pensar a totalidade da consciência a partir das contradições da identidade da consciência e da diferença da consciência, essa estrutura dialética faz com que Hegel pense o ser idêntico a si mesmo, o ser diferente a si mesmo, o ser negador de si mesmo e o ser libertador de si mesmo. Então, veja, esses são conceitos, são momentos, são transformações da consciência. Ser idêntica a si mesma, ser diferente de si mesma, ser negadora de si mesma e ser libertadora de si mesma. Então, na fenomenologia do espírito, Hegel trata dessas transformações da consciência, aplicando aquela estrutura dialética de pensar a totalidade da consciência a partir das contradições da identidade da consciência e da negação de si mesma da consciência. Então, veja, a fenomenologia do espírito é um exemplo de aplicação daquela estrutura dialética, de pensar as contradições do pensamento diante da realidade, é um exemplo da aplicação dessa estrutura na consciência. E Hegel também fala que não dá para entender a lógica da consciência, que é esse movimento, se a gente não entender a consciência na totalidade das suas manifestações, enquanto ciências, religião, ética, moral, política, economia, direito. Então, a gente não tem como entender, não tem como pensar a totalidade da consciência sem relacioná-la a todos esses fenômenos reais, que são ciência, religião, ética, política, moral, economia e direito. Agora a gente vai entrar na parte 3, que é da dialética. A dialética nada mais é do que um método de compreensão da história, em termos filosóficos. Então, nada mais é do que uma teoria geral da filosofia e, consequentemente, uma teoria geral da história. É claro que tanto a filosofia quanto a história em relação com a realidade, com as transformações, as contradições da realidade. Hegel fez uma revolução de colocar pela primeira vez a história na filosofia, mas isso gerou o real ser racional e, consequentemente, pensar a filosofia em suas contradições históricas pensar a filosofia nas suas contradições reais, nas suas contradições entre o pensar e o real. É nesse momento, enquanto teoria geral da filosofia e da história, que nascem aquelas três fases, aqueles três momentos, aquelas três partes do processo do movimento histórico ou filosófico, que é a da tese, enquanto afirmação abstrata. Depois nasce a antítese, que é a negação da tese ou a negação da identidade, e nasce a síntese, que é a negação da tese, e é um novo momento, um novo patamar, é uma nova fase, uma nova instância no processo histórico. Então, mais uma vez, repete-se aquela estrutura que nós vimos da dialética, de pensar as contradições do pensamento em confronto com a realidade. Aqui nasce uma tese, depois nasce o confronto dessa tese com a antítese e uma nova síntese. Então, aquela estrutura se exemplifica aqui nas suas três fases, que é tese, antítese e síntese. Então,
as contradições entre tese e antítese acabam sendo superadas na totalidade da síntese, que, por sua vez, gera uma nova tese, que vai ser confrontada por uma antítese, e isso gera uma nova síntese. Então, esse é o movimento do pensamento na história. A dialética é idealista. A dialética é da ideia na história, nas relações entre tese, antítese e síntese. É o movimento da ideia na história, de como as ideias se transformam e se modificam na história. A dialética, nesse sentido de Hegel, ela é diferente do que teve antes dele, que é a dialética no sentido platônico, que veio antes dele. O que diferencia é que a dialética de Hegel é o pensamento refletindo sobre o próprio pensamento. Por isso que é uma dialética idealista, porque o pensamento se confronta com o real e gera um novo pensamento. E o pensar pensa tudo isso. Pensa o pensamento e pensa a contradição do pensamento com a realidade. Então, veja, ao mesmo tempo que a filosofia ultrapassa os limites da finitude histórica, sendo infinita, ao mesmo tempo relaciona-se com essa história, com essa finitude. Então, a dialética de Hegel acaba sendo, no final das contas, a relação entre o filosofar que tenta ultrapassar os limites da finitude, sendo infinito, a filosofia infinita em relação com a história finita. Então, no frigir dos ovos, a dialética idealista de Hegel é esse constante movimento infinito, finito, infinito, finito. O pensamento filosófico infinito que pensa o próprio pensamento nas suas contradições finitas históricas. A dialética de Hegel acaba sendo a relação entre o pensar filosófico total, pensando as contradições do pensar em confronto com a realidade histórica. Pensar a totalidade filosófica infinita em contato com o pensamento que pensa o pensamento nas suas contradições finitas e históricas. E a última parte dessa terceira parte, que é a da dialética, é, de novo, a aplicação daquela estrutura dialética na tentativa de entender não a consciência, mas agora o mundo. Na fenomenologia do espírito, Hegel aplica a estrutura dialética para compreender a consciência. Aqui, Hegel aplica aquela estrutura da dialética para pensar o mundo. Então, pensar o mundo na sua totalidade é pensar as contradições do pensamento que pensa a própria realidade do mundo. Então, veja, pensar a totalidade do mundo é pensar o pensamento que pensa o mundo. Pensar o próprio desenvolvimento da realidade, pensar as ciências, pensar a própria filosofia. Então, Hegel aplica aqui a tentativa de entender, de compreender as transformações do mundo, as transformações do real, as transformações da história. Aplicando nisso, nessa tentativa de compreensão, a estrutura dialética, que é pensar a totalidade, mas sem esquecer as contradições desse pensamento que tenta pensar a realidade e a história. Eu me lembro de ter lido em alguma obra, não lembro qual, que tanto Hegel quanto Marx chegam no mesmo resultado por caminhos diferentes. Hegel chega no fim do Estado, ou no fim da história, enquanto espírito objetivo. Mas veja, ele chega nisso pela dialética idealista. Marx também chega nesse mesmo resultado, que é o fim do Estado. Lembrem que Marx é adepto da teoria negativa do Estado, lá que vocês veem lá em TGE, em Ciência Política, em Teoria Geral do Estado. Marx é adepto da teoria negativa do Estado. Porque, no final, lá no comunismo, o Estado não vai ser mais necessário. Só que ele chega nisso através da dialética materialista. Então, tanto Hegel, que chega no Estado, quanto Marx, que chega no Estado,
eles usam o mesmo método, só que por caminhos opostos. Hegel usa a dialética em território idealista, no pensamento, e Marx chega ao mesmo resultado pela dialética materialista. Agora vamos à parte 4, então, que é a do direito. Direito e Estado são, para Hegel, a razão plenamente realizada. A razão em sua plenitude. Porque tanto o direito quanto o Estado são exemplos máximos da liberdade. E aí, claro, né, Hegel entra em toda uma tradição iluminista, burguesa e moderna. Mas Hegel entra nessa tradição fazendo o que nós já vimos que ele fez com Kant. Ele internaliza essa tradição na dialética dele, mas, ao mesmo tempo, faz a síntese, faz uma superação dessa tradição. Então, ao mesmo tempo em que Hegel está na modernidade, está no iluminismo, está no justnaturalismo, ele internaliza tudo isso, superando tudo isso. Então, Hegel é ou não é moderno? É ou não é iluminista? É ou não é justnaturalista? A resposta correta a essa pergunta é e não é. É porque ele está nesse contexto, ele internaliza na dialética, no seu pensamento, essa tradição, mas, ao mesmo tempo, supera essa tradição. É por isso que Hegel é tão similar ao romantismo, à escola histórica, como nós vamos ver, que são porque eles têm um inimigo, entre aspas, comum, que é justamente essa tradição moderna, iluminista, justnaturalista, racionalista. Da mesma forma que Hegel está entre os antigos e entre os modernos. Hegel volta aos antigos para recuperar aquela concepção do todo social, do todo político, em contraposição aos indivíduos. E Hegel é um moderno porque ele parte do indivíduo, que nega o todo social e o todo político. Então, Hegel está no meio disso. Hegel recupera o todo social e político, ao mesmo tempo preservando o individualismo. Então, Hegel está no meio aí, entre os antigos e os modernos. Nesse sentido que Hegel supera Rousseau e Kant. Supera Rousseau porque o Estado em Hegel é uma entidade diversa dos cidadãos. Justamente o contrário de Rousseau, onde o Estado era formado pelos cidadãos. Ao mesmo tempo que o direito e o Estado em Hegel é o apogeu do individualismo. Ou seja, é uma entidade que supera os indivíduos. E, nesse sentido, é o contrário de Kant. E, para finalizar essa quarta parte do direito, Hegel aplica aquela mesma estrutura dialética que ele tinha usado para compreender a consciência e o mundo. Hegel aplica aquela estrutura do pensamento que pensa a totalidade a partir das contradições de pensar o pensamento e pensar o pensamento que pensa o real. Hegel aplica tudo isso agora no direito. Aplicando a dialética ao direito, Hegel tenta entender e compreender o direito nas suas transformações históricas. E Hegel diz assim: para pensar o direito na sua totalidade, a gente tem que pensar o pensamento do direito na totalidade da sua realidade. É aí que Hegel é positivista, mas, ao mesmo tempo, vai além do positivismo. Porque Hegel pensa o direito, pensa a totalidade do direito, não somente a partir do positivismo, mas também a partir do direito em contradição, em confronto com a sua realidade, com a sua manifestação social. Por isso que, para Hegel, para pensar o direito na sua totalidade, a gente não tem que parar na identidade do direito enquanto positivo, mas sim ir além, pensar a contradição desse direito, indo além dele mesmo, indo além do positivismo. Portanto, para Hegel, pensar a totalidade do direito é pensar o direito positivo nas suas relações com o todo social, onde entra onde entra tudo o que nós vimos antes, que era necessário para entender o mundo. Então, se para entender o mundo é necessário vê-lo na totalidade de ciências, ética, moral, direito, economia, aqui também, para compreender a totalidade do direito, é preciso superar o direito positivo, situando-o na contradição da sociedade, onde estão
ciências, ética, moralidade, economia, política e etc. Portanto, vejam que interessante isso. Hegel faz a revolução de colocar a história na filosofia. Faz isso a partir da estrutura da dialética, que visa pensar a totalidade a partir das contradições do pensamento em confronto com a realidade. E ele aplica isso à consciência, ao mundo e ao direito.